Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 1 ao versículo 7. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu. Quem respondeu? Quem respondeu? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, abre parênteses, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Coloca o 8. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinha visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Amém. Coloca, por favor, o tema da minha mensagem nessa noite, e eu quero refletir um pouco com vocês sobre o tema, o processo de um milagre. Vamos ler todos juntos? Pode ser melhor? Você já imaginou como seria a sua vida se você tivesse nascido sem a capacidade de enxergar? Você já imaginou como seria a sua vida se você não pudesse ver o pôr do sol? Você já imaginou como seria a sua vida se você não pudesse ver a beleza da natureza? Você já imaginou como seria a sua vida se você não pudesse ver a beleza das cores? Quem aqui já tentou procurar uma coisa no escuro? Quem já tentou? Procurar as coisas no escuro é muito ruim, é muito difícil. Agora, procurar as coisas que a minha esposa guarda é mais difícil do que procurar as coisas no escuro. Quem é casado aqui sabe. Você abre a geladeira, diz: não está aqui. Aí ela vai lá sem olhar, pega a margarina e fala: está aqui. Quem é casado aqui sabe o que é isso. Se você quer esconder uma coisa do seu esposo, é só você fazer isso aqui, ó. Ele não vai achar. O pessoal que está lá atrás não viu, né? Para as irmãs que são casadas, se você quer esconder alguma coisa do seu esposo, é só você fazer isso aqui, ó. Ele não vai encontrar. Pior do que a cegueira física é você viver numa cegueira espiritual. Por quê, pastor? Porque os olhos são inúteis quando a mente é cega. Isso você deveria notar. Os olhos são inúteis quando a mente é cega. E é por isso que Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por que a cegueira física é pior do que Por que a cegueira espiritual é pior do que a cegueira física? Porque a cegueira física nos impede de ver a criação, mas a cegueira espiritual nos impede de ver o Criador.
Vocês estão comigo aí? Uma pessoa cega espiritualmente, ela consegue enxergar o pecado de todas as pessoas, menos os que ela comete. Você sabia que falar do pecado dos outros não te faz uma pessoa mais santa? Apenas um pecador fofoqueiro? Uma pessoa cega espiritualmente não consegue perceber a ação de Deus nas pequenas coisas e nem muito menos nas maiores. Diariamente você não percebe, mas o inferno, ele arquiteta planos, ele arma laços, ele aponta as suas lanças para nos destruir. Você não faz ideia da quantidade de planos e projetos que o diabo arquitetou nessa semana para destruir seu casamento, para destruir os seus filhos. Você não faz ideia da batalha espiritual que aconteceu hoje para que você não chegasse nesse culto. Agora, se a Bíblia diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor, procurando uma brecha, uma oportunidade para nos destruir, a mesma Bíblia diz que o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor para nos livrar. Sabe por que você está aqui nesse domingo? Porque todas as armadilhas que foram armadas pelo inferno foram quebradas pelo Eterno. Essa é uma boa notícia, eu achei que você ia celebrar por isso. Sabe por que você está aqui sentado me ouvindo nessa noite? É porque todos os planos, todos os projetos, todas as armadilhas foram destruídas, foram quebradas. O diabo armou um plano, mas ele não imaginava que o seu Deus é especialista em desarticular os seus planos e os seus projetos. E é por isso que você está aqui. Aleluia! João capítulo 9 relata um milagre inédito. Diga comigo, um milagre inédito. Esse milagre é um milagre inédito. Projeta para mim, por favor, João capítulo 9, versículo 32. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Então perceba que esse milagre é um milagre inédito. E esse milagre inédito realizado por Jesus tinha como propósito revelar a sua divindade. Porque segundo a cultura judaica, apenas Deus poderia fazer um cego de nascença enxergar. Então perceba que João, ao descrever esse milagre, ele tem como propósito ativar a nossa fé, ativar a nossa esperança, edificar a nossa fé, a nossa confiança num Deus que faz milagres. Quando João Batista envia discípulos para perguntar se Jesus era realmente o Messias ou deveria esperar outro, qual foi a resposta de Jesus? Ide, anuncia a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino. O que vemos aqui em João 9 é exatamente essa manifestação gloriosa das obras que o Messias iria realizar. E aqui nós temos de maneira muito clara, revelada para nós, o processo de um milagre. Se você voltar os seus olhos no versículo 1, nós temos o primeiro passo, a primeira parte do processo de um milagre. O texto diz que Jesus passou. Jesus passou. Essa é a primeira informação importante. O texto começa dizendo que Jesus passou. Agora, o que eu acho interessante, gente, é que o texto não diz o dia, o texto não diz a hora, o texto não diz o mês, o texto não diz a semana, o texto só diz que Jesus passou. Talvez esse seja o nosso maior problema. Sabe qual é o nosso maior problema? Criar expectativas em dias.
Sabe qual é o nosso maior problema? Colocar a expectativa em pessoas. Sabe qual é o nosso maior problema? É colocar expectativas em eventos. Aí as pessoas oram, buscam uma resposta, mas estão tão presas em pessoas e em dias, que ela pergunta: que dia da semana é hoje? Hoje é culto do quê? Quem é que vai cantar? Quem é que está escalado para pregar? Aí o que isso ensina para nós? Isso deixa claro para nós que Jesus não passa dentro do nosso cronograma. O que isso ensina para nós é que Jesus não passa dentro das expectativas que nós criamos. O que isso ensina para nós é que Deus não passa, Jesus não passa dentro do nosso calendário. O relógio de Deus não se ajusta ao nosso relógio, mas quando Ele determina passar, todos os relógios trabalham para que o milagre aconteça. Já pensou se o texto diz: e Jesus passou no domingo? Irmão, já tem um monte de crente domingueiro. Não, porque o dia de Jesus passar é no domingo, irmão. Está escrito lá: Jesus passou no domingo. Já pensou se Jesus fala um mês e Jesus passou em fevereiro? Aí você me pergunta: pastor, me diz o dia. Não sei, irmão. Me diz a hora, também não sei. Me diz o momento, também não sei. A única certeza que eu tenho é que Ele vai passar. Aí tem gente que acha que Ele passa só na conferência. Aí tem gente que acha que Ele passa só no final de semana. Acho que eu vou pular essa parte, estou sentindo um clima estranho. Sentiu um clima tenso aqui, irmão, ou não? Quem é que vai no cinema? Já foi no cinema alguma vez na vida? Quem já foi no cinema? Quando você vai no cinema, você compra pipoca antes do filme? Você compra água antes do filme? Você compra os snacks antes do filme? Você compra o refrigerante antes do filme? Você vai no banheiro antes do filme? Por quê? Porque o filme não vai te esperar, irmão. Ou tem como dar um pause no filme aí, porque me deu vontade de ir no banheiro? Tem como pausar o filme agora que me deu sede, eu vou lá comprar uma água? Quando você vai assistir um jogo, irmão, do Vila, não. Haja coração, irmão. Você compra água antes, compra o refrigerante antes, sim ou não? Por quê? Porque o jogo não vai te esperar ir no banheiro, irmão. O jogo não vai te esperar você ir lá comprar seu refrigerante. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Aí a palavra está sendo ministrada. Deus está falando. A pessoa ora, jejua, busca. Aí o dia que Jesus decide responder à oração do miserável, ele não foi no banheiro. O silêncio da morte. Ninguém fala: glória a Deus, pastor, aleluia. Isso mesmo. Aí a pessoa ora, faz propósito, jejua, e no dia que Jesus decide passar com a resposta que ele está buscando, ele está lá na lanchonete. Jesus não passa no dia que você quer que ele passe. Jesus não passa na hora que você quer que ele passe.
Quantas e quantas vezes a gente cria expectativas e as nossas expectativas são frustradas, porque Jesus não passa dentro do nosso cronograma, Ele não passa dentro das nossas expectativas. Quantas e quantas vezes eu saí de casa e disse: rapaz, hoje eu acho que nem Deus vai no culto. Sabe aquele dia, irmão, que você olha para o card assim, você fala: rapaz, é aquele moreninho que vai pregar de novo. Você dá uma olhada assim e fala: rapaz, hoje o culto vai ser mais ou menos. Aí você fala assim: vou ficar em casa, porque hoje, eu acho que hoje não é o dia dele passar não. Aí você só fica ouvindo a notícia: rapaz, você não está entendendo o que virou aquele culto. Você entra no grupo, todo mundo falando: irmão, Jesus passou hoje. Aí você, que criou expectativas em pessoas, ficou em casa e perdeu a bênção. Você está entendendo o que Deus está tentando dizer nessa noite? Está compreendendo isso ou não? Ou quer que eu desenhe? Deus não tem um dia específico, Deus não tem um momento específico. É por isso, meu irmão, que você não pode faltar culto, porque o dia que você não vem pode ser o dia do seu milagre, da sua resposta. É por isso que você não pode colocar expectativas em pessoas. Eu entendo o seu carinho por mim, pelo pastor Mac, pelo Delino, pelo pastor Samuel Davis. Eu sei que tem pessoas que têm mais afinidade, mas Deus não está condicionado ao Grendene, ao pastor Mac, ao Delino, ao pastor Samuel. Ele passa quando Ele quer passar, Ele passa quando Ele deseja passar. Se tem alguém entendendo essa verdade nessa noite, pelo amor de Deus, quebra o silêncio. Ele passa no dia que Ele deseja passar. Jesus passou. Jesus passou. Pode ser hoje. Amém? Pode ser hoje, irmão. Então, fica ligado aí que pode ser hoje. Amém? Fica ligado. Segura aí essa bexiga, porque pode ser daqui a pouco que Deus desce com uma revelação, com uma palavra, com direcionamento, com um milagre. Alguém compreende isso nessa noite? Fica ligado, não deixe que nada tire a sua atenção, não deixe que o WhatsApp, não deixe que nada. Às vezes a gente ora, e quando Deus vai descer com a palavra, com a resposta, com a nossa resposta, nós estamos distraídos. Não deixe que nada te distraia. Deus tem uma resposta, mas você precisa estar ligado, porque Ele passa quando nós não esperamos que Ele vai passar. Aí o texto continua. O texto diz que Ele passa, e quando Ele passa, Ele viu um homem cego de nascença. Quando Jesus passa, Ele faz um diagnóstico. Quando Jesus passa, Ele faz um raio-x. Ele percebe qual é a causa, Ele percebe qual é o problema, Ele sabe o que nos entristece, Ele sabe o que nos coloca para baixo. Quantas e quantas vezes nós tentamos esconder, disfarçar os nossos problemas, os nossos dilemas, os nossos traumas, as nossas decepções, e a gente coloca a nossa veste de cristão, a gente coloca a nossa roupagem de crente, a gente coloca um sorriso no rosto para que ninguém perceba. Mas quando Jesus passa, Ele vê, Ele conhece as razões e as circunstâncias. Até quando você entra em silêncio no seu quarto com a porta fechada, o texto diz que o seu pai vê. Ele passa, versículo 2, ele percebe o que esse moço está sofrendo. Aí o versículo 2 diz que os discípulos começam uma grande discussão teológica. Quem foi que pecou? Quem é que pecou? Será que foi ele que pecou? Será que foi o pai que pecou? Será que foi o bisavô que pecou? Quem é que não prestava? Por que eles começam essa discussão? Porque na cultura judaica, as enfermidades eram resultado de quebra de princípios. Lembra de Jó? Quando ele enfrenta todo aquele processo, o que os seus inimigos, o que os seus amigos entenderam? Jó pecou. E durante longos capítulos, eles encorajam Jó a confessar que ele estava em pecado. Só que a teologia dos discípulos estava totalmente equivocada.
Por quê? Porque existem desertos que nós entramos com as nossas próprias pernas. Por exemplo, comprando mais do que você ganha. Aí a pessoa diz: pastor, devorador. Ah, thank you. Thank you, man. Pastor, devorador está furioso na minha casa. Irmão, eu nunca vi um cartão de crédito saindo sozinho de casa para comprar. Alguém já viu? Se você já viu um cartão de crédito tentando numa loja sozinho, irmão, tem que orar por esse cartão. É um cartão endemoniado. Então existem lutas que a gente entra com as nossas próprias pernas, irmão. Não ouve conselhos, não pede direcionamento, não orou para tomar decisão, fez escolhas erradas. A moça está vendo que o cara é agressivo, xinga a mãe, xinga o pai. Aí ela pensa assim: quando casar, eu conserto ele, pastor. O rapaz está vendo que ela é preguiçosa, não sabe fazer um arroz, come o pão da preguiça. O moço está vendo, mas ele diz assim: não, pastor, quando casar, pastor, quando eu casar, eu conserto ela. Eu aviso, vocês avisam, gente. Quando eu vejo uma situação assim, eu já falo: irmão, vai sofrer. Vai sofrer. Fala alguma coisa comigo, pelo amor de Deus, gente. Aí tem deserto que a gente entra com os nossos próprios pés. Agora tem processo que é o próprio Deus quem nos conduz. Isso aqui é outra parada. Tem problema que você procura com as suas próprias mãos. Agora tem processo, meu irmão, que é o próprio Deus quem te conduz. Tem desertos que é o próprio Deus quem te leva. No episódio da tentação, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. Os discípulos diziam que alguém estava em pecado. Será que foi os pais que pecou? Será que foi ele quem pecou? Sabe o que eu acho interessante? É que tem gente que lê uma página da sua vida e sai falando um livro inteiro. Aí olha o que é interessante. Esse moço é cego. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pessoa que é cega, ela consegue ouvir? Sim ou não? Sim ou não? Uma pessoa que é cega, ela consegue ouvir? Sim ou não? Sim. Então diga bem forte comigo: ele era cego, mas não era surdo. Então os discípulos estão discutindo a causa da cegueira dele. Eles estão descendo a lenha, que ele deve ser um miserável pecador, ou é o pai dele que é um miserável pecador, ou deve ter sido o avô dele, ou não teve sorte, nasceu numa família lascada. Agora perceba isso: o cego que ouve, ele não reage à discussão. Ele está ouvindo os discípulos falar do problema dele, da família dele, mas você não vê ele falando para se auto-justificar, para se autodefender. Ele está ouvindo a discussão sobre os seus problemas, e o cego que ouve, fica calado. Às vezes, é necessário ficar calado, mesmo tendo o direito de falar. Guarde isso no seu coração. Nem toda situação merece uma reação. Às vezes, a melhor resposta para o tolo é o silêncio. Guarde isso. Guarde isso.
Você precisa aprender a reagir com inteligência, mesmo quando for tratado com ignorância. Você pode calar a boca de um tolo sem precisar abrir a sua. Essa era a melhor frase da mensagem. Deu um trabalho pensar essa frase aqui. ChatGPT me deu uma força. Então ele ouve, não responde, ele tem o direito de se autodefender, ele tem o direito de se auto-justificar. Agora olha que lindo isso. Quando nós nos calamos, mesmo tendo o direito de responder, quando nós nos calamos, mesmo tendo o direito de se autodefender, coloca para mim lá no telão, versículo 3. Olha como começa o versículo 3. Os discípulos estão descendo a lenha nele. Deve ter sido ele que pecou, deve ter sido o pai dele que pecou, deve ter sido o avô dele que pecou. Oh, falta de sorte, nascer numa família miserável dessa, numa família lascada, tem que sofrer mesmo. Aí olha como o texto começa. Ele tem o direito de responder, mas ele se cala. Ele tem o direito de falar, mas ele se cala. Ele tem o direito de responder, mas ele não responde. E olha como o texto começa. Jesus respondeu. Vou pregar só para esse lado aqui agora. Olha como o texto começa. Jesus respondeu. Ele tem o direito de falar, mas não fala. Ele tem o direito de verbalizar, mas não verbaliza. Ele tem o direito de responder, mas não responde. E quando ele tem o direito de fazer e não faz, quem entra na briga dele? Jesus. É por isso que vale a pena, meu irmão, permanecer em silêncio, mesmo tendo o direito de responder. Pastor, eu não tenho sangue de barata. É verdade, você tem o sangue de Jesus nas suas veias agora. Pastor, pisou no meu calo, é assim, bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa, mas ainda bem que você nasceu de novo, porque às vezes é preciso engolir o sapo e Jesus entrar na sua briga para te defender e para te justificar. Alguém crê nessa palavra? Diga glória a Deus. Ele tem o direito de falar, mas se cala. Ele tem o direito de responder, mas não responde. E quando ele fica em silêncio, Jesus olha, já que você não falou, eu vou falar por você. Já que você não respondeu, eu vou responder por você. Já que você não se auto-justificou, eu vou te justificar. Não é você quem vai se defender, minha irmã. Não é você quem vai se justificar, meu irmão. Não é você quem vai argumentar, meu querido. É Jesus quem vai te defender. Levante uma de suas mãos para receber essa palavra. Tem alguém vivo aqui nessa noite? Não é você quem vai se defender. Não é você quem vai se auto-justificar. Não é você quem vai argumentar, porque você não tem a resposta, mas Jesus tem a resposta, que vai calar, silenciar aqueles que te acusam. Jesus respondeu. Você vai chegar lá no seu trabalho, pastor, eu ia chegar lá amanhã e eu ia rasgar o verbo. Não vai. Pastor, eu ia chegar lá naquela repartição e eu ia falar até espumar o canto da boca. Não vai. Você vai chegar lá e vai trabalhar quietinho, aleluia. Pastor, mas é injusto o que estão fazendo comigo. Eu sei. Pastor, injustiça dói. Eu também sei. Pastor, é doído você pagar por uma coisa que você não fez. É verdade. Só que você não tem a resposta, mas Jesus tem. Você não tem a resposta, mas Jesus tem. Aí Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu. Está comigo aí ou não?
mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras do meu Deus, do meu Deus, do meu Pai. A resposta de Jesus vai silenciar os seus acusadores. A resposta de Jesus vai calar aqueles que te perseguem. A resposta de Jesus vai calar aqueles que não sabem que você está passando por um processo cujo propósito é glorificar o nome de Deus. A resposta de Jesus vai revelar que o seu sofrimento muito em breve será transformado em um grande testemunho. Eu no seu lugar eu já teria quebrado o silêncio. Essa é uma boa palavra. O seu processo muito em breve será transformado em um grande testemunho. Qual é a sua maior luta nesse domingo? Qual é a sua maior crise? Qual é a sua maior dificuldade? Qual é a sua maior angústia? Qual é a sua maior frustração? Qual é a sua maior ferida? Agora escute, tudo isso será para a glória de Deus. Tudo que você está enfrentando, escute, no final vai ser para a glória de Deus. Todo o processo que você está enfrentando calado, em silêncio, no final, oh my goodness, será para a glória de Deus. Tem alguém vivo aí do seu lado? Esse não é o meu perfil de pregação, mas compartilhe com pelo menos 2 pessoas do seu lado. Diga tudo que você está enfrentando. Diga aí. Diga tudo que você está enfrentando vai ser para a glória de Deus. Diga aí, vai ser para a glória de Deus. Vai ser para a glória de Deus. Ele nasceu cego para que o poder de Deus fosse visto. Deus vai transformar essa tragédia em um grande testemunho. Alguém pode celebrá-lo? Versículo 6. Depois que Jesus responde, o texto diz que Jesus cuspiu na terra e fez lodo com a saliva. Agora olhe para mim. Ainda bem que esse homem era cego, porque se ele tivesse visto o que Jesus acabara de fazer, eu acho que ele não deixaria Jesus tocar nele. Jesus cospe, faz um barro ali, né? Nada higiênico, e Jesus coloca aquela mistura celestial nos olhos do cego. Eu fiquei pensando assim, não tinha um método melhor? Mas ainda bem que ele era cego. Por quê? Porque a cegueira o deixou sensível à forma como Jesus ia agir. Então, como ele não está vendo, Jesus toca nos olhos dele e não tem como ele desviar. Não é? Se ele tivesse visto, ele falou, opa, para lá. Jesus, essa nojeira para lá. Mas como ele é cego, ele está aqui, ó. De repente ele só sente o barro no zóio. Já era. Você percebeu que a cegueira o deixou sensível à maneira como Jesus ia agir, ao ponto dele não questionar o método e o modo da sua ação. Por quê? Porque Deus não age de maneira uniforme. Deus sempre age de maneira multiforme. Aí tem gente que quer colocar Deus dentro de uma caixa. Aí tem gente que quer formatar Deus ao seu modo. Não, pastor, Deus só se manifesta assim. Não, pastor, Deus só age dessa maneira. Não, pastor, Deus só vem dessa forma. Eu leio a Bíblia inteira todos os anos, e uma das coisas que eu mais percebi
é que Deus não tem um padrão. Vou repetir. Se você ler a Bíblia, você vai concordar comigo de que Deus não tem um padrão. Aí a gente espera um reboliço. Aí Deus se revela numa brisa suave para Elias. Aí a gente espera um rico. Aí Deus usa uma viúva pobre. Não, pastor, Deus só usa o pobre. Aí Deus vem e usa a sunamita, uma rica. Não, Deus só usa pessoas altamente qualificadas. Aí Deus usa um Pedro, um pescador. Não, pastor, Deus só usa pessoas limitadas intelectualmente. Aí Deus levanta um Paulo. Você entendeu que Deus não tem um padrão? Aí você espera um movimento. Alguém que venha, coloca a mão na sua cabeça, conta até 3 e dá um brado. Aí Eliseu olha para Naamã e fala assim: vai tomar banho. Sabe por que muitas das vezes a gente não recebe a resposta de Deus? Porque Deus envia respostas lindas em embrulhos feios. Repete isso aqui, eu falo de novo, veio agora. Sabe por que muitas das vezes a gente não recebe milagres, não recebe respostas? Porque Deus é especialista em enviar lindos presentes em embrulhos feios. Não importa a forma como Deus vai agir, não importa o jeito como Ele vai trabalhar. É estranho aos meus olhos, é esquisito ao que eu já vi. Não questione, porque Ele tem uma multiforme forma de trabalhar. Ele tem uma multiforme forma de agir. Ele tem uma multiforme forma de trabalhar. Ele não vem da maneira como nós esperamos. Eu começo a encerrar. Aí o texto diz: não, para de graça. Aí o texto diz que depois do lodo, Jesus diz ao cego: vamos lavar, sim ou não? Sim ou não? Não. O texto diz que depois que ele toca nos olhos do cego com lodo, ele olha para o cego e diz: vai lavar. Jesus não diz: vamos lavar. Jesus não diz: alguém vai te ajudar a lavar-se. E para o nosso espanto, o cego foi, sem enxergar. Por quê? Porque a verdadeira fé, ela obedece sem questionar. A verdadeira fé, ela não precisa ver para obedecer. Alguém está aqui? Por quê? Porque a obediência, ela vai me conduzir exatamente ao lugar onde Jesus quer que eu vá. O ponto final da obediência é estar no destino que Jesus estabeleceu. Eu não conheço o caminho, eu não conheço os degraus, eu não vejo, mas eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Por que eu vou obedecer? Porque quem está debaixo de obediência não tropeça. Quem está debaixo de obediência não cai no meio do caminho. Quem está debaixo de obediência não se perde na trajetória. Quem está debaixo de obediência chega mesmo sem ver o caminho. Vou repetir isso aqui. Quem está debaixo de obediência não tropeça. Quem está debaixo de obediência não cai no caminho. Quem está debaixo de obediência não se perde na trajetória. Quem está debaixo de obediência, ele chega mesmo sem ver o caminho. Eu não estou vendo, mas eu sei que a obediência vai me conduzir. Eu não estou vendo, mas eu sei que a obediência vai me levar. Eu não estou vendo, mas eu sei que a obediência vai me fazer chegar. Eu não preciso ver para obedecer. Eu vou obedecer. A glória de Deus. Aí o texto diz que ele vai. Haviam muitos degraus no tanque de Siloé.
E o texto diz que ele vai, ele obedece e ele volta enxergando. Então ele vai de uma forma, mas ele volta de outra forma. Como é que ele foi para o tanque de Siloé? Ele foi se escorando. Será que é aqui? Onde é o tanque de Siloé? Vai chegando. Tem uns degraus lá. Ok. Você já viu uma pessoa que não consegue enxergar andando? Ela sempre tem um cão guia. Ela sempre tem uma muleta. E ela vai tateando. Ok? Mas o texto diz que ele vai, ele se lava e ele volta diferente. Vou fazer essa parte aqui de novo. Ele vai de uma forma, ele chega no tanque, ele se lava e ele volta diferente. Aí qual foi a reação dos vizinhos fofoqueiros? Que eles têm em todo lugar, irmão. Até na Bíblia tem. Quando os vizinhos veem ele voltando do tanque de Siloé, diferente, porque é diferente uma pessoa andando sem enxergar e uma pessoa andando enxergando. Então ele volta. Ô Zé, tá bom? Aí, seu Joaquim, beleza? Aí, fulano, camisa linda, hein? Verde, maravilhosa. Ei, rapaz, esse cabelo, hein? Feio, hein? Aí os vizinhos falam assim: rapaz, será que é ele? Não, não deve ser não. Porque ele andava sempre tropeçando, sempre com dificuldade, sempre de maneira complexa, tropeçando, com dificuldade. Não, não deve ser ele não. Não, parece ele. É ele ou não é? Aí começou uma grande discussão. Será que é ele ou não é? Não, mas a gente conheceu uma pessoa cega. Nós conhecemos uma pessoa problemática. Os vizinhos ficaram perturbados, porque eles conheciam um cego que vivia pedindo esmolas, mas agora ele não é cego mais. A postura dele mudou, o jeito de andar mudou. Ele não estava mais com o auxílio de muletas, não tinha uma pessoa segurando no seu braço, e eles começaram a se questionar: não deve ser ele, até parece com ele. Aí ele chegou na roda. Qual que é o motivo da discussão aí? Não, a gente quer saber se você é você. Você é você? Ele diz: por quê? Porque nós conhecemos um outro você. Parece com você, mas a gente não acha que é você. E ele diz: sou eu. Como? Como isso aconteceu? Escute, o que Jesus vai fazer na sua vida, o que Jesus vai fazer na sua história, vai deixar muita gente espantado. 2 amém lá atrás, bem, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Repete ou não? O que Jesus vai fazer na sua história, o que Jesus vai fazer na sua família, vai deixar muita gente espantado. Será que é essa família mesmo? Porque a gente estava acostumado só com quebra-quebra, com xingamento, e você vai dizer: não mudou tua família para esse apartamento não, é a mesma família, só que agora nós experimentamos uma transformação de Jesus. Alguém vai olhar e vai dizer: fulano, eu vi o seu filho chegando aqui, e eu vi ele com a Bíblia na mão. E eles vão perguntar: é ele ou não é? Parece com ele. Mas a gente acha que não é ele, que não é possível. A gente via ele sempre chegando de outra forma, drogado, alcoolizado. Mas a gente viu ele chegando com a Bíblia na mão, e parecia que ele estava tão feliz, cheio do Espírito Santo. Você tem outro filho? Você vai dizer: não, é o mesmo.
Só que ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Alguém vai te perguntar: fulana, eu vi um homem chegando na sua casa, você trocou de marido? Pessoal da banda, pode vir. Você trocou de marido, casou com outro homem? Que a gente viu um homem diferente entrando aqui. E você vai dizer: não, é o mesmo. Só que ele teve um encontro com Jesus. E aquilo que era tragédia se transformou num grande testemunho. Oh, meu Deus! Jesus está prestes a realizar uma grande revolução na sua história. Levante uma de suas mãos para receber essa palavra, pelo amor de Jesus, igreja. O que Jesus vai realizar na sua história, na sua vida financeira, vai deixar muita gente espantado. O que era tragédia, Jesus vai converter, vai transformar em um grande testemunho. Se você crê nisso, fique de pé comigo em nome de Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, te adorarei, oh, te adorarei. Diga: meu Deus é Deus de milagres. Vamos, family. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus. Vamos, family, aumente o nível da sua adoração. Enche o seu pulmão de ar e cante. Jesus passou. Nós não sabemos o dia, mas pode ser hoje que Ele vai passar nesse casamento desajustado. Pode ser hoje que Jesus vai passar nessas finanças que estão à beira de um colapso. Pode ser hoje que Jesus vai decidir passar nessa saúde que acabou de receber um diagnóstico negativo da medicina. Pode ser hoje. Eu sinto Jesus aqui. Eu sinto Jesus aqui. Eu sinto Jesus passando por aqui. Você pode fechar os seus olhos. Desfrute dessa presença por alguns minutos. Eu já termino. Desfrute. Desfrute dessa presença. Ele passa. Ele passa.
Ele passa. Quando Ele passa, Ele cura. Quando Ele passa, Ele renova. Quando Ele passa, Ele liberta. Quando Ele passa, Ele limpa. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle. Estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, Me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle. Pois Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando. Eu não sinto, pois Tu Se mova aqui, Jesus! Se mova aqui, Jesus! Se mova aqui, Jesus! sustenta. Se mova aqui, Jesus! Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, Ele se move aqui! Ele se move aqui! Ele se move aqui! Cantarabara, cantarabaia! Ele se move! 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 Cadeias se quebram porque Ele se move! Enfermos são curados porque Ele se move! Ele se move! Ele se move! Ele se move aqui. Ele se move aqui. Eu sinto Ele se movendo aqui, 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 aqui. Eu sinto Ele movendo aqui, aqui. Mesmo quando eu não vejo, eu sinto movendo aqui. Ele movendo aqui. Ele movendo aqui. Tocando, restaurando, curando, libertando. Eu sinto Ele movendo aqui. Cadeias quebrando, casamentos restaurando. Eu sinto Ele movendo aqui. Eu sinto Ele movendo aqui. Jesus passando, Jesus passando. Quando você chegar em casa, você vai sentir uma diferença no seu filho. Quando você chegar no seu trabalho amanhã, você vai sentir uma diferença naquele ambiente. Sabe o que aconteceu? Jesus entrou lá. Jesus passou por lá. Eu termino agora. E eu quero falar com você que entrou aqui afastado, afastada. Você se cansou da trajetória. Você se cansou no meio do processo e decidiu desistir da presença de Deus. Mas Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da sua alma. Deus não desistiu da sua vida. O Pai estava te esperando aqui. E essa palavra é para você que entrou aqui afastado, afastada. As suas férias acabaram. Essa palavra é para você que entrou aqui afastado, afastada. Suas férias acabaram. Sabe por que o seu coração está acelerado, batendo mais do que uma escola de samba? É porque chegou o tempo de você voltar para casa. Chegou o tempo de você voltar para sua família. Pastor, eu estou aqui na condição de afastado, afastada, e eu quero reconciliar com Jesus. Eu vou contar até 3 e você vai levantar uma de suas mãos. Eu quero te conhecer. 1. Suas férias acabaram, chegou o tempo do seu retorno e da sua volta. 2. Você pode ter desistido de Deus, mas Deus não desistiu de você.
3, onde está a primeira pessoa? Pastor, eu quero reconciliar com Jesus. Levante a sua mão o mais alto que você puder. Tem uma mão levantada aqui, 2 mãos levantadas. Lá atrás tem mãos levantadas. Aqui na minha frente tem mãos levantadas. Aqui na minha esquerda. Eu no seu lugar eu já estaria fazendo festa. Dezenas de vidas decidindo retornar para Jesus. Você que levantou a sua mão, por gentileza, sai do teu lugar, vem até a plataforma, até o altar. Eu quero orar por você. Enquanto você chega aqui, eu quero falar com você que está conosco na transmissão. Se essa palavra falou com você, se essa palavra edificou o seu coração, e você sente no seu espírito que é o tempo de reconciliar, é o tempo de voltar. Eu não sei onde você está, se você está aqui em Goiânia, em outra cidade, ou em outro estado, ou até mesmo em outro país. Essa mesma graça inundou o seu coração nessa noite, e as suas férias acabam agora. E se você vai decidir por Jesus, você vai digitar agora nos comentários: eu quero Jesus, eu quero te conhecer, eu quero orar por você. Digita agora: eu quero Jesus, eu te espero, eu quero orar por você e pela sua casa. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tá vindo pessoas ali. Eu vi mais mãos levantadas aqui desse lado. Isso, eu te espero, vem, vem, deixa eu orar por você. Isso, vem com a sua casa, com a sua família. Isso, ajuda esse amigo que você convidou, ajude ele a chegar até aqui. Esse é um momento de batalha espiritual. O inferno não quer que esse momento aconteça, mas nós estamos no ano da salvação, e mais um domingo o inferno perdeu. Mais um domingo o inferno perdeu.